Olá, crianças! Tudo bem? Bom dia! Tudo certinho com vocês? E aí, vamos para mais uma semana, firmes, fortes, não desanimem. O ano tá quase acabando. Vamos seguir firmes aí na nossa caminhada. Combinado? Posso contar com vocês? Chique, né? Então vamos lá para mais uma semaninha. Beijão no coração de vocês. E na nossa atividade dessa semana, nós vamos começar, um projetinho no livro Ler e Escrever, que é sobre os animais do Pantanal. Nós vamos conhecer um pouquinho, alguns destes animais, conhecer um pouquinho deles, ter informações, produzir textinhos sobre esses animais que nós vamos fazer, tá bom? A gente tá vendo, como foi esse ano tão difícil para esses animais, no Pantanal, que sofreram bastante com as queimadas, Quantos animais morreram, quantos animais ficaram machucados, por causa da queimada que teve, na mata toda e prejudicou todos esses animais que viviam lá. E muitos, começaram a aparecer nas cidades, nas casas das pessoas também, fugindo, de toda aquela queimada. Então, a gente vai conhecer um pouquinho alguns desses animais que vivem no Pantanal. Aí, na primeira atividade, a tia vai, ter uma lista aí dos animais e eu vou falar para vocês quais serão os que nós vamos aprender um pouquinho. E aí, vocês só vão procurar aí na lista, circular, localizar aí na lista o nome do animal que eu for falar. Aí você vai lá e vai circular para mim, só os que eu falar, combinado? Então, vocês vão circular para mim: anta, onça, tuiuiu e jacaré. Certo? Então, anta, onça, tuiuiu e jacaré. Então, você vai procurar na lista o nome destes animais e circular para mim. Depois, na próxima atividade aí, tem, para vocês escreverem o nome desses animais dentro do quadradinho. Cada letrinha dentro do seu quadradinho certinho. Se sobrar quadradinho, se faltar quadradinho, é porque não escreveu correto. Então, olha lá na lista direitinho o nome, como é que faz, para você escrever aí, tá? E aí, depois disso, nós vamos para a próxima etapa, que é a seleção de livros e outros materiais de estudo. Então, nessa atividade, eu ia estar disponibilizando para vocês, na sala de aula, alguns livros, revistas que traziam informações sobre esses animais. Então, no momento, isso não vai ser possível, a gente está manuseando, olhando e vendo todos esses materiais sobre esses animais. Então, o que vocês irão fazer? Vocês podem pesquisar, procurar na internet, aí no Google, da vida, coisas, informações sobre estes animais que nós vamos estudar, que são esses aí que a tia falou, que estão aí nos desenhos que vocês completaram. Combinado? E começando o nosso estudo, desses animais, a gente vai começar pela anta. A tia vai ler um textinho pequenininho sobre ela. Vocês podem estar pesquisando mais coisas aí na internet, mais informações, porque depois a gente vai precisar para produzir aí a questão, na página 161 lá, atividade 3C, que é para você escrever, anotar todas as informações importantes que você descobriu, sobre a anta. Então, preste bem atenção no textinho, se você pesquisar mais coisas, use aí esse espaço para anotar todas as informações que você descobriu sobre este animal. Então, a anta é um mamífero
que pertence à família dos tapirídeos. O que é isso? Tapirídeos quer dizer que quando o animal, ele, por exemplo, tem um desenho preto e branco que a tia colocou aí da anta, esse animal tem 3 dedos na frente e 2 atrás. É uma característica diferente também dela, né? Ó, ela tem 3 dedinhos na pata da frente, da frente e 2 só da parte de trás. 2 em cada pata, né? E 3 em cada pata na frente. É diferente. É a maior espécie terrestre que existe no Brasil, possuindo corpo de até aproximadamente 2 metros e pode pesar mais de 150 quilos. Sua cabeça é grande em relação ao corpo. Seu focinho é semelhante a uma tromba móvel. Suas orelhas são móveis e a cauda curta. Seu corpo é coberto por um pelo espesso, pardacento. Gera de 1 a 2 filhotes. Então, ela pode ter, né, até 2 filhotinhos lá na barriga dela. Eles possuem pelo malhado, habitam as matas próximas dos rios e charcos para banhar-se constantemente. Então, eles gostam de viver muito na água, né? Passa a maior parte do tempo na água. E sua alimentação consiste em frutos. Então, é um textinho pequeno falando algumas coisas sobre ela. Você pode estar usando essas informações para escrever ali, né, o que você aprendeu sobre a anta, ou pesquisar mais alguma coisa sobre ela, tá bom? Então, essa é a atividade da semana, né, para a gente começar o nosso projeto, a gente vai começar a falar da anta, aprender um pouquinho sobre ela, depois nós vamos dar sequência em outros animais que vivem no Pantanal. Combinado? Chique? Então, beleza, boa aulinha para vocês! E na nossa aulinha de Lions Quest dessa semana, a gente vai ver um pouquinho sobre habilidades, interesses, talentos, transformar isso em atos de bondade. Como que a gente pode transformar tudo isso em atos de bondade? O que é uma bondade? O que é um ato de bondade? Começa às vezes por simples coisas, né? É você abrir a porta para alguém, é você ajudar alguém a atravessar a rua, é você ver alguém precisando de ajuda para limpar uma coisa e você lá se oferecer. São coisas pequenininhas, mas que já são atos de bondade. Você faz alguma coisa para ajudar alguém sem nada em troca, né? Você não faz aquilo para ganhar alguma coisa. Você faz aquilo só por ajudar, por querer ajudar aquela pessoa. Então, a gente vai ver que muitos dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos interesses, a gente pode transformar isso para ajudar as pessoas. E você descobrir, né, quais são as suas habilidades, seus talentos, seus interesses, né? Seja assim, tem habilidade para cozinhar, muita gente tem muita habilidade para cozinhar, faz tanta coisa gostosa, bolo, doce, né? Salgadinhos. Então, a pessoa tem que ter aquela habilidade para fazer. Eu não tenho muito. Mas aí a gente tem outras habilidades. Aí tem os seus interesses. Né? Quais são os seus interesses? Eu gosto de música, eu gosto de pintura, eu gosto de física, de química, eu gosto de astrologia, eu gosto de área de medicina, estudar corpo humano. Então, cada pessoa tem seus interesses aí e os seus talentos, né? A pessoa vai de acordo com seus interesses, com suas habilidades, vai desenvolver os seus talentos. Tem muita gente que gosta de cantar, tem gente que gosta, mas não tem o talento. E tem gente que tem o talento, né? Já tem essa habilidade. A gente, eu não tenho. Então, tem gente que nasce já cantando muito bem, é um talento natural. Como você pode fazer isso para ajudar as pessoas, transformar isso em ato de bondade?
Então aí vocês vão pensar na vida de vocês, no que você é bom? Ou no que você tem interesse em aprender, estudar, em ficar bom, né? Porque às vezes a gente não tem aquela habilidade, mas se a gente treinar, a gente vai aprendendo e desenvolvendo essa habilidade. Então, ó, vocês vão responder as questões ali. Como realizamos um ato de bondade? Como que a gente pode fazer um ato de bondade para alguém? E, na sua opinião, quais são as suas habilidades, interesses ou talentos? Você, se auto-olhando aí, você se olhando, você pensando em tudo que você gosta, tudo que você faz, quais são suas habilidades, seus talentos, né? Na sua opinião, quais atos de bondade maiores usarão suas habilidades, interesses ou talentos no futuro? Então, o que você acha? Que um ato de bondade seu, você usar esse talento, esse interesse seu, né? Relacionando o ato de bondade com esse talento que você tem, com esse interesse. O que você poderia, um ato de bondade em relação a essas habilidades que você poderia fazer, né? Muita gente, tem gente que canta muito bem, tem esse talento, poderia cantar numa igreja, no coral, no culto, tem esse talento. Então, ele está, né, fazendo um ato de bondade, cantando, oferecendo esse talento para as pessoas. Então, no que seu talento pode transformar em um ato de bondade? Certo? Chique. Pensa aí nos seus talentos, nas suas habilidades, né? Será que eu não tenho? Não, às vezes uma coisinha tão simples, uma outra pessoa não consegue fazer, mas você consegue. E cada um tem as suas habilidades. Tem gente que é muito bom em português, tem gente que é muito bom em matemática, né? Tem gente que gosta de ciências, né? Cada um vai para uma área. Tem gente que gosta de esporte, de música, de arte. Então, cada um tem a sua habilidade. Eu, por exemplo, não canto nada. Não desenho também muito bem, né? Mas eu gosto de outras coisas. Então, cada um tem as suas habilidades. Chique? Combinado? Então, pense aí direitinho, converse em casa, converse com a mamãe, coloque seus pensamentos, seus sentimentos, analisa, né? Toda sua vida, seus atos, coisas pequenininhas são muito importantes também, tá? E a gente precisa muito de atos de bondade, e principalmente de pessoas talentosas, habilidosas, que desenvolvam esse ato de bondade para as pessoas, tá bom? Beijão para vocês e boa aulinha de Lions Quest! E na nossa aulinha de matemática, que é no livro EMAI, nós vamos ver essa semana, né, alguma interpretação, alguma análise de gráficos, tabelas e gráficos, tá bom? Vocês já estão acostumados também a fazer isso. Só que daí vocês vão ter que fazer algumas continhas aí, usando o raciocínio lá da multiplicação. Somar várias vezes aquele número lá para você achar a resposta. Então, observando aí, né, essa tabela, a gente vai começar, né, a ver que é sobre brinquedos no parque de diversões. Então, tem toda uma história aí. Aí, no parque de diversões, as crianças encontraram uma tabela com o preço dos ingressos. Então, aí tem né, o nome dos brinquedos e o preço, né, o valor de cada ingresso para você ir naquele brinquedo. E aí, depois, tem umas questões para vocês responderem, olhando essa tabela e respondendo. Então, né, a primeira questão lá, Júlio e seus 3 primos compraram ingresso para o carrinho bate-bate. Quanto eles gastaram? Então, são 3 ingressos do carrinho bate-bate. Então, é o carrinho de bate-bate 3 vezes, porque são 3 ingressos. Então, assim, vocês vão ler as outras questões e pensando, colocando as respostas ali, certo? Depois, vocês vão ter um gráfico, que é o dono do parque, ele registrou aí no gráfico
o número de ingressos que foram vendidos na sexta-feira para cada brinquedo. Então, aí tem o nome dos brinquedos e a quantidade de cada ingresso que ele vendeu. Olhando o gráfico, vocês vão preencher a tabela aí para mim. Simples, só ter atenção, olhar direitinho, buscar as informações, saber onde estão as informações aí do gráfico e responder. Combinado? Tem mais uma questãozinha aí para vocês fazerem. E continuando aí as questões, depois que vocês preencherem lá a tabelinha, tem aí, né, consultando o gráfico, né, ou a tabela da atividade anterior, vocês vão responder essas perguntinhas que tem aí sobre as informações que estão lá, certo? E depois vocês vão poder fazer uma votação. Quem está fazendo essa votação na sala de aula para a gente descobrir qual que era o brinquedo, né, preferido de cada um de vocês. Então, vocês podem fazer aí essa pesquisa em casa com as pessoas próximas de vocês. Aí vocês pesquisam e vejam qual seria o brinquedo mais votado aí. E a tia colocou um desenho aí para vocês, uma imagem, do qual, né, o nome de alguns brinquedos talvez vocês não conheçam, né, o papai, né, a mamãe, que é barco Vinic, acho que é barco Viking. Barco Viking. Aí, é esse barquinho que a tia colocou aqui, ó, embaixo, aqui, o segundo, né, que ele vai fazendo assim, você fica lá sentado nele, ele vai levando você pra lá, pra cá, deixa quase você de ponta cabeça, né? Esse é um brinquedo. Já andei nele, mas faz muito tempo. E aí o carrinho bate-bate, acho que vocês conhecem. Carrossel, vocês também acho que conhecem. Esse chapéu mexicano eu não conhecia. Aí eu coloquei para vocês aí, ó, a imagem aí em cima do primeiro. Qual é esse brinquedo? Vocês conhecem? Eu nunca tinha visto esse brinquedo. Já vi, mas não sabia que era chapéu mexicano que chamava. Mas também nunca andei. Né? Você senta lá na cadeirinha e vai rodando, rodando. Vai subindo, vai descendo, vai rodando. E aí tem roda gigante, que acho que vocês também conhecem, e a xícara, né? Você senta lá numa xícara e fica rodando, sai até tonto de lá, né? Então, vocês vão colocar aí qual é o preferido de vocês, né? Vocês conhecem, acho que a maioria dos brinquedos vocês sabem quais são. Às vezes papai e a mamãe também já conhecem, já andaram. Tem uns aí que são brinquedos mais assim da nossa época e talvez vocês não conheçam, daí por isso que a tia colocou aí a imagem para vocês saberem, tá bom? Então é isso, bolinha para vocês de matemática. E na nossa aulinha de história, a gente vai, né, ver essa semana sobre registros pessoais e de família. Então, a gente já vem também estudando, né, ao longo desse ano, muita coisa sobre isso, né? Toda a nossa história, toda a nossa trajetória de vida, a gente consegue, às vezes, guardar, registrar esses momentos através de documentos, de imagens, de fotografias. E tudo que a gente vai vivenciando, né, ao longo da vida, hoje em dia, então, a gente registra muito mais, né? Muitos momentos. Qualquer coisa a gente vai lá, tira uma foto, tira uma selfie, né? Então, hoje em dia a gente tem muita foto armazenada. E antigamente, né, a gente tirava foto dos momentos mais importantes, mais marcantes mesmo da vida da gente, para deixar registrado aquilo. E hoje a gente tira foto à vontade. Então, a gente tem bastante, né, momentos guardados, bastante registros da vida da gente. E o mais importante é quando a gente está perto da família, né? Quando a gente está, esses momentos é junto da nossa família. Seja uma festa de aniversário, seja um casamento, seja um batizado, nascimento de uma criança. São vários momentos importantes da vida da gente que a gente está perto da família, né? E a gente registra isso. Então, você vai pintar aí para mim, né, onde está o número 3, que é a questão aí número 3.
os quadradinhos que correspondem a algum momento que você tenha vivido com a sua família, né? Principalmente agora nesse momento que a gente está aí todo o tempo junto em casa, quais momentos você vive com a sua família? Aí tem passeio, brincadeira, refeição, viagem, conversa, estudo. Então, disso tudo que está escrito aí, o que você faz com a sua família? Quais deles? Se você faz todos, legal, pinta tudo. Ou não, né? Qual que você faz com a sua família? Depois tem aí, né, fotografias de família. Então, as fotografias, que é por meio delas que a gente começa a conhecer a nossa história, a história da nossa família, recordar alguns momentos que a gente viveu, saber da história da mamãe, do papai, como é que foi, né? Então, assim, através das fotografias que a gente vivencia tudo isso. E aí, uma outra forma também de contar histórias e tudo, e manter essa tradição, essa história da família, é a contação, né? Contação de histórias, né? Histórias que a mamãe conta, que você ouviu, que a vovó contou pra mamãe, que a mamãe conta pra você, coisas que aconteceram. Então, isso tudo também faz parte, né, de todo esse registro da família, seja por fotografias, seja por histórias contadas, né? E é tão interessante a gente ouvir histórias, né, da vida da mamãe, do papai, como é que era, de fazer, né, como é hoje, o que eles passaram, como eles foi a época que eles estudaram, como que eles, né, foram crescendo. Então, você vai fazer um desenho aí para mim, ou colar uma fotografia que represente a lembrança de um momento vivido com a sua família. Algum momento que foi tão importante, tão legal, que você registrou na mente, no coração, ou registrou aí para uma fotografia, e você pode fazer um desenho. Então, cada um vai olhar para si, ver o que foi um momento importante na sua vida e fazer o desenho para ti. Aí depois, na número 6, você vai conversar, né, com alguém da sua família e perguntar quais brincadeiras ela gostava de fazer quando ela era criança, né? Que isso tudo faz parte da nossa história e as brincadeiras também vão mudando ao longo do tempo. Então, você vai preencher o quadro aí com as brincadeiras citadas por ela, para a pessoa que se perguntou. E por elas e as suas brincadeiras preferidas. Aí vocês vão ver se são as mesmas, né? Que a pessoa respondeu com as suas. Então, você vai perguntar aí as brincadeiras de alguém da sua família, seja vovó, vovô, mamãe, e depois colocar as suas, né? Quais são as suas brincadeiras preferidas e quais eram de alguém da família. Mas tem que ser alguém, né, que tinha outros tipos de brincadeiras lá. Pode ser a vovó, vovô, mamãe, papai. Combinado? Chique? Registrem esse momento. Aproveitem com a família cada momento, né? Estejam juntos, estudando junto, assistindo um filme juntos, aproveitando cada momento e registrando isso, principalmente no coração, que é o mais importante, tá? Beijão para vocês! E na nossa atividade de geografia, continuando aí o nosso assunto sobre os meios de comunicação, a gente vai fazer essa semana uma interpretação, né? Uma leitura, uma interpretação e uma comparação de como eram, né, alguns meios de comunicação de antigamente e agora. Mudaram muito. Olha lá. Aí vocês têm um textinho sobre Alô, Alô, Responde, que é uma comparação do telefone, né, dos telefones fixos. Como eram os telefones de antigamente e de agora. Hoje em dia, telefone fixo também, muitas pessoas não utilizam mais, né? Mudou bastante coisa. Então, tem um textinho falando sobre isso. Então, leia em casa esse textinho,
com a mamãe, com o papai, peça para alguém fazer a leitura para você. Vão observando as informações que tem no texto para vocês responderem as perguntas que tem aí depois. Então, é mais você guardar as informações para responder aí. Então, preste atenção na leitura realizada para responder. E aí, depois tem um quadro para vocês preencherem com as informações que tem no texto. Então, a leitura, memória, interpretação. Então, guardar a informação aí na cabecinha. E para a gente também entender, né, como que esses meios de comunicação mudaram ao longo do tempo. Aí, depois vocês têm na número 4, lê as informações do quadro a seguir. Aí vocês têm a televisão antiga com a televisão atual. Até coloquei uma fotinha minha aí, né, falando de antigo, uma fotinha antiga. Tá pegando aí um pedacinho da televisão. Vocês conseguem ver a televisão antiga? É do meu tempo também. Eu também, às vezes, já assisti televisão preta e branca. Ou então, era aquela imagem bem diferente das que vocês conhecem agora. E pergunta pra mamãe e pro papai como era antigamente. Olha, eles têm muita história para contar. Então, tem a tia que tá aí na foto, a minha bicicleta top. E essa televisão bem antiga, que é da época aí da tia, né? Que nem a gente tinha que levantar lá para apertar o botão, para mudar de canal, quando conseguia mudar, quando via alguma coisa, quando a imagem estava boa, né? Então, tem tantas histórias. Então, vocês vão ver nesse quadro, né, mostrando como era a televisão antiga e a televisão agora. Depois que vocês viram essas informações, vocês vão montar um textinho falando como era a televisão antigamente, como é agora, usando essas informações que tem aí. Então, vocês vão conhecer um pouquinho do telefone, da televisão, né? São meios de comunicação que mudaram muito ao longo do tempo. Televisão, então, nem se fale, né? Então, vocês vão montar aí depois um textinho comparando como era a televisão antigamente, como era agora, como ela é agora. Tudo bem? Certinho? Então, beijão para vocês, boa aulinha aí! E na nossa aulinha de ciências, nós vamos continuar o nosso assunto, né, sobre os materiais. Nós vimos, né, na aulinha passada, que esses materiais naturais são retirados da natureza. Eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, certo? Agora nós vamos ver que estes materiais também podem ser artificiais, que eles são transformados, né? Tira da natureza uma matéria que é natural e é transformada em um material artificial. Por exemplo, o plástico. Nós vamos ver que o plástico, ele não é esse material, ele vem da onde? Ele não é retirado da natureza. Precisa de alguma coisa da natureza para transformar em plástico. Então, houve uma transformação, né? Você não vai na natureza e acha o plástico e tira de lá. Ou do animal você vai e tira, do mineral você tira o plástico. Não, você tem que transformar uma matéria em plástico. Aí nós vamos ver que o plástico, para ser produzido, a gente precisa do petróleo. Vocês sabiam que o plástico ele é feito de petróleo, que é, né, um líquido encontrado na natureza abaixo do solo, né? Você tem que perfurar o solo até embaixo da terra a gente acha esse petróleo. E com ele também se fabrica, né, se faz o plástico. E esse plástico é um material que ele pode assumir qualquer forma. Ele pode se transformar em um copo, em uma jaqueta, né? Então, tanta coisa que a gente consome que tem plástico. Então, esse material, ele é um material artificial. Ele foi transformado. E aí, vocês vão ver
que também o vidro, ele também passa por uma transformação para chegar, né, até nós na forma que a gente conhece, de vidro. Então, precisou de algum material natural. Aí vocês estão vendo aí na imagem que passa por todo um processo. Precisou de minerais, de areia, para chegar até o vidro. Passa por uma transformação, vai pelo fogo. Então, tem toda aí, né, uma fábrica que transforma isso. Aí tem algumas questõezinhas para vocês responderem sobre essa imagem que vocês estão vendo. Então, todas as informações estão aí na imagem. E depois, vocês vão relacionar os materiais utilizados em sala de aula aos materiais naturais de que são feitos. Por exemplo, o lápis, ele é feito de qual material natural? A régua é feito de qual? E a borracha é feito de qual? Então, vocês vão ligando aí para vocês descobrirem, né, qual da onde que vem cada objeto aí. A borracha, a régua, o lápis. Eles são feitos de quais materiais? Aí tem o petróleo, a madeira, o látex. Esse látex é retirado da árvore, né, que é tipo uma cola assim, que você transforma em alguns outros materiais. Então, a madeira a gente sabe, né? A gente retira ela da árvore, retira a madeira. O petróleo é esse que a tia falou que também transforma em plástico, que é um líquido que transforma em plástico. Então, isso aí, né, foi a atividade da semana de ciências para a gente entender que esses materiais, todos esses que a gente consome, tem na casa da gente, tanto pode ser natural como artificial. Pode ser só retirado da natureza e chega até a gente, ou é retirado alguma coisa da natureza, misturado com outra coisa, para chegar até esse material aí, tá? Combinado? Deu para entender? Espero que sim. Boa aulinha para vocês de ciências. E é isso. Beijão. Obrigada. Boa aulinha para vocês. Boa semana para todos nós. Fiquem bem. Sigam aí todas as recomendações. Não vamos desanimar, certo? Sempre usando a máscara de vocês. Não deixe de usar. Lavar sempre a mãozinha, não esqueçam, tá? Disso. E obedeçam o papai e a mamãe em casa. Sejam bons meninos e boas meninas. Eu sei que às vezes tem preguiça, que tá difícil fazer as atividades, mas não desanimem. Vocês são feras, vocês são tops. Combinado? Quero ver a gente terminando o ano aí firmes na nossa caminhada. Não vamos desanimar, tá? Para deixar a mamãe e o papai felizes e eu também. Beijo no coração de vocês.